Olá, meus caríssimos e amados irmãos, estamos chegando para o Santo Evangelho nesse 2 de março de 2021. Vejamos com atenção aqui no Santo Evangelho narrado aqui por Mateus, no capítulo 23, versículos do 1 ao 12, o que Jesus nos fala. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus termina aqui dizendo que quem se humilhar será humilhado e quem se exaltar será humilhado. O que Jesus quer dizer com isso é colocando aqui, no lugar desses fariseus e mestres da lei, que eles falavam, tinham autoridade para falar da lei de Moisés, embora eles não a praticavam. Eles faziam determinadas coisas, criavam fardos pesados e colocavam nos ombros dos outros. É como se nós fizéssemos determinadas situações, imposições, mas nós mesmos nem sequer movemos com o dedo e sobrecarregamos os ombros de nossos irmãos. Jesus nos adverte também que nunca seja chamado de mestre e não permita que seja guia, porque um só é o nosso guia, que é o Senhor Jesus. Mestre, só temos um mestre, é o nosso guia, portanto, eu não posso ser chamado de mestre. Mestre é só mesmo o nosso Deus. Os fariseus aqui, mestres da lei, eles gostavam de observar a lei de Moisés, falando a palavra de Deus, embora eles não a cumpriam, porque eles se julgavam mal o suficiente, como relata a própria palavra aqui, dizendo que eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, num banquete, quando tinha uma festa, eles gostavam de se assentar lá nos primeiros lugares, ali na frente, só para serem notados pelas multidões. Nas praças públicas, ele gostava sempre de cumprimentar o pessoal para serem notados. Mas por quê? Porque eles queriam ser sempre vistos, sempre ser notados, porque eles se sentiam bem em ser, como se diz assim, não, nós somos os mestres da lei, nós somos os maiores. Então eles queriam sempre serem notados pela multidão. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus nos quer humilde,
manso. É isso que Jesus quer de todos nós, a mansidão e a humildade. Não tem esse negócio da gente querer ser melhor do que ninguém, porque todos nós somos irmãos. Como ele falou aqui, mestre é um só. Nós somos todos irmãos, nós somos todos irmãos, então eu não posso ser seu mestre. O nosso mestre é Jesus. Quem sou eu para ser mestre de alguém? Ora esta, eu sou um pecador como tantos e tantos, então eu não sou digno de ser chamado de mestre, e muito menos de guia. Guia é somente o nosso amado Jesus, e mestre é Ele que é o nosso mestre, que rege a nossa vida, que nos guia, que nos ilumina e que nos dá todas as condições e nos ensina todos os dias através de suas palavras, no Santo Evangelho, e pede que nós crê na palavra do Senhor. Os fariseus na época também eles costumavam usar faixas com descrições da Sagrada Escritura, colocavam nos braços ou nos ombros. Gente, eles faziam isso para serem notados, para dizer, olha, você está vendo? Fulano, ele tem ali na testa inscrições da Sagrada Escritura, tem nos braços, né? É mais ou menos assim como a gente está vendo hoje acontecer aí, o povo cheio de tatuagem nos braços, na testa, enfim, por todo o corpo, né? Isso é um instinto de vaidade. Ao meu ver, eu acho que o nosso corpo é santo, é sagrado, e nós não devemos, como se diz, tirar a originalidade do nosso corpo, porque Deus nos criou um corpo tão bonito, né? Tão bem feitinho. Agora, por que é que eu tenho que me tatuar? Olha, se fosse uma coisa por brincadeira, vou numa festa, eu quero fazer uma zoeira lá, tudo bem, eu passo uma tintinha ali, aí beleza, aí quando eu chego em casa eu lavei, tirei e acabou. Agora fazer aquelas tatuagens que fica marcado o corpo, olha, me perdoem quem tem isso aí, não sou contra, e eu não faço em mim. Mas quem quiser fazer, cada um é dono de sua vida, fazer o que quer. Eu particularmente não concordo com isso. Agora, cada um é cada um. E Jesus nos adverte aqui, falando que nós temos que ser sempre humilde, o mais humilde possível. Em outras palavras, eu quero dizer a vocês que nós devemos estar entre os pequenos. Lá no meio dos pequenos, nós devemos ser o menor deles. Nunca devemos nos julgar autossuficientes, querer ser melhor do que os outros, querer saber tudo. De que vale eu estar falando aqui essas santas palavras para vocês do Santo Evangelho, falando essas coisas, mas daqui a pouco, minha vida é uma vida toda errada, toda atrapalhada. Eu tenho malquerência com meus filhos, com a minha esposa, malquerência com meus amigos, eu sou um homem injusto, pecador, faço meus negócios errados. De que vale eu estar falando a palavra de Deus? Então eu preciso falar a palavra de Deus e procurar cumprir a palavra de Deus, levar o Santo Evangelho de Deus adiante com honra, com sabedoria, com discernimento, com compreensão. É isso que nós devemos fazer. E não eu falar a palavra de Deus só para me aparecer, que é o que os fariseus faziam. Isso está errado. Quando você falar da palavra de Deus, você fale a verdade. E procure praticar a verdade, que é isso que Jesus quer de todos nós. Sermos justos, fiéis a Ele. E amar uns aos outros conforme Ele nos ama. O povo naquele tempo, por exemplo, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que colocam inscrições no seu carro, na porta do carro, no vidro, sei lá, na sua casa. Gente, é uma coisa semelhante a isso aqui, não devemos fazer isso aí. Nós devemos colocar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Mestre, conforme ele relatou aqui, em nossos corações, na nossa vida, nos nossos atos, naquilo que nós praticamos. Colocar Deus em tudo, aquilo que nós fazemos. Procurar viver uma vida santa, uma vida com honestidade, com amor, com dignidade, com respeito, amando uns aos outros conforme Ele nos ama, sendo sincero em seus negócios, cumpridor de suas obrigações. É isso que Jesus quer de todos nós, sermos fiel a Ele.
Ora, abraçar nossas cruzes, as cruzes do dia a dia que todos nós temos. Abraçar a nossa cruz que a vida impõe para nós e carregar ela com amor, com dignidade, com seriedade. É isso que devemos fazer. Ser cumpridores de nossas obrigações, amar uns aos outros e procurar ajudar os nossos irmãos se doando através de gestos, de obras e muito mais, né? E observando as palavras de Deus, colocando-as em prática, procurando ter uma vida exemplar, sendo um homem justo, honesto e cumpridor de suas obrigações. É o que todo homem deve fazer, tá? E não viver aí na iniquidade, aí na hipocrisia, arrancar todo o lixo de nosso coração e no lugar plantar aquela sementinha de amor, que são as palavras do nosso amado Jesus, para que nós possamos viver na paz do nosso mestre, na paz do nosso guia, como ele quer. E nada de querer ser melhor do que ninguém, porque somos todos igualzinhos. Queridos e amados irmãos, um abração carinhoso para todos vocês, fiquem todos na paz do nosso amado Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.